dádiva, por todo dom perfeito. Agradecemos a Ti por esse tempo de comunhão, de unidade. Agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor nos introduziu nesse ambiente espiritual, qual a Sua presença, o Seu favor, a Sua graça nos cobre e nos mantém embaixo das Suas liberações. Pai, que nós possamos discernir os ambientes espirituais. Oro para que cada filho, cada pessoa que faz parte nesta cobertura, possa também discernir o ambiente espiritual qual eles estão presentes, Pai. No nome do Senhor Jesus. Dai-nos nesse momento a palavra a qual o Senhor tem para cada um de nós, que possamos ter um tempo de crescimento, de comunhão, e abrimos também o nosso coração para que o teu Espírito ministre em nós, esteja ativando aquilo que precisamos. Nós declaramos que é uma nuvem profética, é uma nuvem apostólica, o qual a tua presença, Pai, nos cura, nos restaura e nos liberta. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou falar um pouco como que se processa, como que acontece a cobertura espiritual, porque na grande maioria das vezes as pessoas pedem cobertura espiritual, mas elas nem entendem ao certo, né, o que é uma cobertura espiritual. E para que a pessoa desfrute de uma cobertura espiritual, ela precisa entender como funciona, tá? Como que funciona uma cobertura espiritual. Nós vamos trazer algumas informações, depois vocês também podem estar fazendo perguntas, né, se assim for necessário. Amados, um líder, ele começa a sua caminhada da mesma maneira como todos vocês talvez estão buscando, né? A gente começa a buscar a face do Senhor, a gente busca a comunhão, a unidade, a gente vai recebendo dons, missão, propósito, e vamos permanecendo. Aí recebemos armas espirituais, recebemos capa ministerial, estou falando por uma ordem, né? Capa ministerial. E junto com essa capa, nós começamos a fazer uma ativação de anjos, né? Vai vindo, a gente vai conhecendo os anjos que cuidam da nossa missão, aqueles que cuidam da nossa vida. Depois vem os anjos que cuidam do nosso ministério. E até que a gente gere, né, um habitat espiritual, tá? Um ambiente espiritual, o qual nós podemos chamar de nuvem da presença, ou podemos também chamar de acampamento espiritual, né? Acampamento, a Bíblia fala sobre o acampamento dos santos. A Bíblia traz várias linguagens para uma cobertura espiritual. Acampamento dos santos, a nuvem da presença que seguia ali o povo de Israel. Tudo aquilo foi o que? Legado espiritual que Moisés gerou, tá? Então, assim, a gente não tem como a gente começar a nossa caminhada e já dizer, como a gente vê por aí hoje, vou dar cobertura espiritual. Primeiro, não é a gente que decide que vai dar cobertura espiritual. A gente recebe esse comando, né? Chegou um momento da minha vida que o pai falou, agora você já está habilitada para dar cobertura espiritual. E de forma muito específica, o pai ele intitulou essa cobertura a nível de reino. Cobertura espiritual que eu dou, posso dar cobertura local também, né? Mas é uma cobertura a nível de reino. Por quê? Porque o ministério ele recebeu esse comando de estender isso para as nações, né? Então, a cobertura de reino a nível de espiritualidade, ela acontece aonde a pessoa estiver, né? Aonde a pessoa estiver, que for conectado a esse acampamento, né? A esse portal, porque para ter uma nuvem, para ter um acampamento, tem também um portal, uma porta de entrada, a qual as pessoas entram por esta porta e passam a viver essa realidade espiritual, tá?
Se questionam muito essa questão, né? Porque alguns concordam, termo, cobertura, outros não concordam, né? Eu poderia resumir que é um portal de acesso ao plano espiritual que foi aberto, e esse portal ele gerou essa nuvem com tudo aquilo que nós profetizamos, né? Porque eu me lembro que desde o começo do meu ministério, ainda sem entender essa amplitude de reino, toda essa didática e logística espiritual, o pai ele me disse assim: olha, profetiza o tempo todo, mas você vai profetizar vida, você vai profetizar prosperidade, você vai profetizar saúde, você vai profetizar cura, só as coisas da vida mesmo. Eu praticamente recebi uma proibição de Deus em relação a profetizar coisas negativas. E é por isso que eu falo muito sobre isso hoje nos meus ensinos. Então, a partir dessa direção do pai, a gente começou a trabalhar essa questão de profetizar. Eu me lembro que no início do ministério eu dizia para o pai: pai, eu profetizo tanto, mas parece que eu estou profetizando para o ar. E o pai dizia: é exatamente isso que você está fazendo, você está ativando palavras que vão gerar uma nuvem profética e apostólica, e essa nuvem vai cobrir as pessoas que eu conectar a você, tá? Então, a nuvem ela foi gerada dessa maneira, não começou ontem, né? Desde quando o Senhor me chamou para o profético, para o apostólico, que a gente começou a gerar essa nuvem, a nuvem da presença, o acampamento qual nós fazemos parte hoje, tá? Então, assim, ó, quando uma pessoa ela vem pedir a cobertura espiritual, o que eu faço? Eu faço uma oração recebendo ela nessa cobertura e estendendo a filiação. Convém lembrar que essa cobertura não é um teto de limitação. Eu nunca coloquei limite. Eu tenho essa cobertura mais como um habitat espiritual cujas portas estão abertas, tanto para você fluir do lado, quanto para você voltar para baixo ou para você ir para cima, conforme a intenção e a missão também que o Pai colocou dentro do teu coração. Só que, como eu passei muitos anos profetizando, e na mente humana, às vezes você acha que está profetizando, mas acha que não está acontecendo nada. Só que quando você profetiza, você vai formando essa nuvem. Então, na formação da nuvem, também vem aquilo que é o carro espiritual. Essa nuvem, ela não é uma nuvem parada, ela não é uma nuvem estática. Quem já viu ela, sabe que ela se movimenta. Porque às vezes ela está no formato de uma nuvem, às vezes ela está no formato de acampamento, né? E às vezes ela está no formato de carro espiritual, em movimento. E você vai ver isso na nuvem profética que Moisés gerou. Havia momentos que a nuvem parava, eles tinham que também fazer acampamentos. E havia um momento em que a nuvem se movia e eles também tinham que se mover, levantar acampamento. Então, assim, a nuvem profética. O pai ele fala muito comigo nessa linguagem desde o início. Ele diz assim: ó, quando a nuvem se mover, não fique parada, né? É preciso se mover junto, mas quando a nuvem para, a gente também precisa parar. Agora, a gente tem que perceber esse movimento, que nem sempre, às vezes, a gente consegue perceber. Então, todos esses anos profetizando, à medida que a formação da nuvem ela foi efetuada, começou a vir também quando se fala de acampamento dos santos, tanto fala dos filhos de Deus que estão aqui na terra e estão habitando nesse acampamento, mas também fala dos anjos que fazem parte da família espiritual e que são responsáveis por esta missão a qual nós fazemos parte. Então, espiritualmente, a gente se encontra nesse acampamento, tanto os que estão aqui na terra quanto os que estão acima e que cuidam dessa missão. Então, ao longo desse tempo todo, a gente foi ativando anjos nesse ambiente, anjos de finanças. Sempre quando os anjos eram ativados, eles se apresentavam para mim, e o pai ele disse assim: esses anjos vão servir o coletivo, certo? Então, primeira coisa, você está num ambiente
o qual existe seres humanos, né, espíritos que estão aqui em carne, mas também espíritos que estão aí a serviço do reino. Você precisa ter esta consciência, porque por mais que eu, apóstolo Adalva, eu me movimento também, ainda hoje eu recebi, na verdade foram 3 pessoas que disseram para mim, apóstolo, você esteve aqui em casa ministrando, você esteve aqui em casa fazendo limpeza. Então, tanto eu quanto a profeta Emília, a gente se movimenta em espírito para fazer esse tipo de atendimento, né? Mas também tem os anjos, né? Os anjos de finanças, os anjos de fogo, os anjos de cura, os anjos de proteção, de livramento, que estão todos aí à disposição dos filhos espirituais. A partir do momento que você é apresentado como filho desta casa, como filho desse acampamento, você vai ter todo o serviço do reino à sua disposição, tá? Não pense que é a presença física da apóstola Dalva que vai fazer tudo isso. A presença física talvez vai fazer muito pouquinho, né? É aquele bom dia, aquele boa tarde, é aquela oração, é aquele ensinamento que a gente conecta você aqui, mas eu digo que 90% do trabalho é feito pela equipe espiritual, basta que você esteja alinhado com esse ambiente, tá? Aqui entra outra questão, outro ponto de vista. A partir do momento que a gente recebeu a pessoa na cobertura espiritual, o acampamento funciona como uma casa, como uma habitação. Foi por isso que Jesus também falou, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então, existe muitas moradas, é um reino só, mas existe vários acampamentos, existe várias casas, conforme a missão de cada um de nós. Então, a partir do momento que você foi recebido nesta casa, para você permanecer, né? Para você permanecer embaixo desse ambiente, primeiro, precisa ter uma ligação de coração para comigo. Por quê? Porque a porta do acampamento tem também uma chave que é o meu coração, que é a ligação com o meu coração. Então, as pessoas que, digamos assim, não fui com a cara da apóstola Dalva, não me ligo com ela, não aceito o que ela fala, critica, né? Você vai ver muito isso na época de Moisés, as pessoas criticando Moisés, né? Murmurando, né? Querendo com saudade de coisas de outros ambientes. Então, assim, ó, tudo que não está alinhado com esse ambiente vai fazer o quê? Ao invés da pessoa permanecer na comunhão desse acampamento, vai fazer com que a pessoa entre em outras frequências, entre em outras realidades espirituais, entre em contato com outros tipos de anjos e assim por diante. Aí você vai perguntar, apóstolo, tá, mas é errado fazer isso? Não, simplesmente, seja bem-vinda, pastora Jotter, simplesmente a pessoa ela não vai conseguir usufruir da plenitude da cobertura espiritual. Por exemplo, nós temos aqui na nossa cobertura a ativação de saúde, de cura, de restauração, de libertação. E os anjos estão o tempo todo para ministrar isso, 24 horas por dia. Os anjos estão à disposição para isso. Existe um coletivo de anjos. Existe um coletivo de anjos muito grande nessa nuvem, contando que quando a gente vai fazer as ativações angelicais nas pessoas, são os anjos que caminham conosco, que é ativado na sua vida também, certo? Então, assim, ó, se nós estamos embaixo de uma nuvem, qual a realidade é cura, saúde, libertação, se nós começarmos a pensar em enfermidade, falar em enfermidade, mover enfermidade, contar enfermidade fora do normal, a gente vai estar o quê? Automaticamente saindo daquela frequência de cobertura, certo? Digamos que a cobertura, ela funciona dentro de uma consciência espiritual. A partir do momento que eu me movo em outra frequência, é como se eu estivesse saindo, né? Você precisa pensar o quê? Numa casa, num habitat espiritual, num acampamento, mas a partir do momento em que você
estabelece uma consciência diferente daquilo, é como se você estivesse se movimentando para fora dessa habitação espiritual, dessa morada espiritual. Assim funciona tudo no reino de Deus, amados. Tudo que você imaginar no reino de Deus funciona dessa maneira. Quero que você saiba que o acampamento da EAPSE não é o único, existe incontáveis acampamentos. Quando nós não estamos em nenhum acampamento espiritual, nós podemos estar gerando o nosso acampamento, se assim a pessoa tem esse tipo de chamado, tá? Mas quando você não está no acampamento, se você não tiver uma consciência de unificação, você fica solto no mundo espiritual, você fica à mercê de situações. Porque quanto maior é o aglomerado de uma comunhão, mais e mais isso se fortalece. Então, a pessoa, para ela caminhar sozinha, ela pode caminhar sozinha, é direito dela se ela quer caminhar sozinha, né? Mas não é fácil. Eu vou dizer para vocês assim que a construção dessa nuvem profética, para mim, não foi fácil. Eu sempre queria entrar embaixo de alguma cobertura e o pai dizia: você não vai entrar embaixo de uma cobertura porque eu tenho algo específico para você gerar. Eu tenho uma cobertura específica que você vai gerar, eu tenho uma consciência específica e um ministério específico que você vai gerar na visão do reino. E se você entrar embaixo de uma outra cobertura, você vai acabar não conseguindo gerar aquilo que é a sua missão. Mas eu vou dizer para vocês, não é fácil até que você entenda e que você perceba que o seu acampamento, que essa nuvem ela foi gerada. E também tem aquela questão, né? Você manter-se no alinhamento espiritual que essa cobertura traz. Sempre é bom afirmar, né, que toda cobertura de reino, por mais que tenha ali os anjos, mas a nuvem da presença é a manifestação de Deus entre nós. Assim como aquela nuvem que se manifestava sobre Moisés e o povo de Israel, era a manifestação da glória de Deus, da presença divina, da presença do Cristo, né? Todo serviço de reino, toda missão de reino tem como comando o próprio Cristo. É uma linha de hierarquias até chegar até nós, né? Aquele que abre o portal, aqui no caso da IAPES, a gente está abrindo o portal para receber pessoas, né? Hoje alguém me falou assim: apóstolo, eu tive uma visão e eu via você na porta de um ambiente espiritual e as pessoas que você recebia aqui na Terra automaticamente eram recebidas nessa dimensão espiritual. O que é isso? É Deus confirmando por meio de pessoas aquilo que realmente acontece, né? Até falei para ela, falei, realmente é assim que acontece a cobertura espiritual. Agora, para que a cobertura espiritual aconteça, precisa de ter uma afinidade, precisa de ter um respeito, precisa de ter uma honra, precisa de ter um reconhecimento. Se a pessoa não reconhece a minha autoridade espiritual, de forma alguma ela vai conseguir permanecer embaixo desse acampamento espiritual, embaixo dessa nuvem da presença. Porque tudo é por reconhecimento, tudo é por afinidade, tudo é por comunhão. A partir do momento em que a comunhão não existe, né, não adianta a pessoa estar ali só fisicamente, né? Então, assim, por mais que a comunhão e que a cobertura seja espiritual, mas o contato aqui no mundo físico também se faz necessário, também se faz necessário. Eu percebo que as pessoas que não têm um contato físico aqui, com o tempo, elas próprias, não que eu tire, mas elas próprias acabam saindo da cobertura, no sentido assim, de não pertencer, né? Porque você precisa pertencer a um ambiente espiritual. Então, quando eu percebo que a pessoa não está pertencendo ao ambiente espiritual, eu acabo conversando com a pessoa e liberando ela, porque não faz sentido a pessoa ficar estou na cobertura da apóstola Dalva, mas não tem uma comunhão, não tem uma ligação, não tem uma afinidade, a pessoa não sabe nem o que a gente está trazendo de ensinamento.
Então, é preciso ter todo esse cuidado, né? Eu vou ler para vocês aqui 1 Coríntios capítulo 10, se vocês têm a possibilidade de pegar a Bíblia para acompanhar e anotar esse texto também, para vocês entenderem o que é essa cobertura. 1 Coríntios capítulo 10. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a pastora e profeta Emília por estar gravando. Depois nós vamos enviar essa gravação, então, para os demais, que eu acredito também vai trazer um despertar para eles, né? 1 Coríntios 10 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Então, aqui, Paulo está falando dos pais, né? Aqueles que estiveram com Moisés, né? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, a nuvem da presença, e todos passaram pelo mar. Ou seja, todos fizeram uma transição. O mar aqui representa a transição do mundo físico para o mundo espiritual, tá? Se você pegar a própria criação, ali vai dizer que era águas e Deus fez separação entre águas acima na expansão, no firmamento, e águas abaixo. Então, a entrada no mundo espiritual, por mais que Moisés fez aqui também a passagem no mar, representando também o batismo nas águas, quando nós vamos entrar nas dimensões espirituais, nós passamos por estas águas que estão acima do firmamento. É disso que a Bíblia está falando, ou seja, todos estavam embaixo da nuvem, todos passaram pelas águas, as águas do Espírito, para adentrar essa realidade espiritual, né? E o versículo 2 diz: E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos foram batizados em Moisés. Por quê? Porque Moisés era a pessoa que comunicava tanto a realidade da nuvem quanto a realidade das águas. E esse termo, né, batizados em Moisés, fala o seguinte, porque a palavra batismo significa imersão. Então, tudo aquilo que Moisés recebeu de herança espiritual, tudo aquilo que Moisés recebeu de legado espiritual, tanto de realidades espirituais quanto de ensinamentos espirituais, todos aqueles que estavam ali com Moisés receberam do mesmo, né? Receberam do mesmo. Aí você vai ver o versículo 3: E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Aqui é onde o negócio, vamos usar um termo aqui, aqui é onde a coisa pega. Por quê? Porque muitos querem cobertura espiritual, mas não querem ser ensinados, não querem receber ensinamento. Quero cobertura espiritual, eu até brinco, alguns querem cobertura espiritual, na verdade o que eles querem é uma intercessora, tá? Muitos confundem cobertura espiritual com intercessão. A pessoa está lá em batalha espiritual e daí diz assim: eu quero cobertura espiritual porque alguém vai interceder por mim, mas nunca recebeu um alimento espiritual, nunca passou pela nuvem, nunca passou pelas águas, nunca foi batizado com o batismo que o líder recebeu, tá? Esse ser imerso significa se alimentar tanto da questão de água quanto da questão de pão, né? Porque quando você vai para João 6, fala de águas vivas e fala de pão que desce do céu. Desde o começo do nosso ministério, a pastora profeta Emília está aqui, ela já teve visões sobre isso, eu também já tive, a gente teve mesmo fisicamente essa dificuldade. Uma vez
foi visto o pão do céu descendo, o alimento celestial descendo em fartura, porque graças a Deus, seja no ministério físico, seja no ministério online, eu acredito que a igreja não pode reclamar que falta pão. Tem pão de sobra para que os filhos venham se alimentar. O fato é que a realidade que sempre Deus mostra pão sendo desperdiçado, ou seja, pão que é servido na mesa, mas as pessoas não querem se alimentar. E por conta disso, alguns às vezes ficam raquíticos espiritualmente, ficam fracos espiritualmente, porque não estão alimentando. Quando se fala de alimento espiritual, a gente tem que entender que além de você colocar o alimento na boca, quando você coloca um alimento na boca, você tem que mastigar, um processo de mastigação. Assim é o alimento espiritual, você precisa ouvir o alimento espiritual, mas meditar para que toda a substância daquele alimento realmente venha suprir as suas necessidades espirituais, físicas, emocionais, sentimentais e assim por diante. Amados, a gente precisa entender que a palavra é o alimento do espírito. A palavra é a substância espiritual que nos dá vida, que nos nutre, tá? Quando nós nos alimentamos de uma palavra, essa palavra ela vai gerar essa realidade dentro de nós. E principalmente sair da questão da letra, porque a palavra é uma ativação de substância espiritual. Quando você se alimenta pelo Espírito, a palavra é tão forte que diz que ela vai penetrar, né, até o interior da nossa alma, a ponto de dividir alma e espírito juntas em medulas, mas a mesma palavra também, ela vai trazer o discernimento, né, para que a pessoa seja restaurada. Então, assim, a gente tem, né, é uma graça que eu recebi, né, tanto fisicamente quanto aqui online, não tenho preguiça, muito pelo contrário, amo ensinar. Eu poderia ficar o dia inteiro ensinando sobre as coisas do reino, não me cansaria, tá? Amo ensinar, então tem alimento de sobra. Só que muitas pessoas, às vezes, vêm ali no nosso particular, pedir alguma coisa, tu pergunta se ela está assistindo os vídeos, não. Então, como que a pessoa ela vai crescer se ela não assiste os vídeos? Aí tem aquela questão, né? Ah, mas eu já sou líder há 30 anos, eu tenho a minha igreja, o meu ministério, então talvez a pessoa não precise de cobertura, né? Porque se a pessoa está comendo o seu próprio alimento, então ela não precisa dessa cobertura. Se ela já tem um alimento para comer, ela não precisa dessa cobertura, né? E eu entendo isso também. Eu entendo isso também. Ah, tô me alimentando em outro lugar. Então a pessoa também não precisa dessa cobertura. Se está comendo em outra mesa, não que você não possa fazer isso. Você pode fazer isso, com certeza, instruir. Mas o que diria um pai de família se o filho deixa de comer na sua casa e vai comer na casa do vizinho? Então, pode até comer na casa do vizinho, mas também não deixe de se alimentar na sua casa, porque é o alimento espiritual que vai manter você embaixo dessa cobertura, certo? Então, todos comeram de uma mesma comida espiritual. Então, esse é um princípio de cobertura espiritual. O versículo 4 diz: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, tá? Então, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, aqui cai alguns paradigmas, né? Até mesmo as divisões entre judeus e cristãos, porque uns querem seguir Moisés, outros seguem Cristo. Só que, na verdade, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, Dalva, qualquer líder espiritual que esteja com a consciência do reino, o que nós estamos entregando de alimento é firmado na consciência de Cristo, e o nosso fundamento, a nossa pedra, a nossa base, a nossa estrutura, a nossa cobertura é Cristo. Então, todos estão se alimentando de Cristo e todos estão bebendo de Cristo. Ah, mas eu não quero
Não quero beber direto de Cristo. Amém. Se a pessoa não precisa de alimento que passe pela consciência de um mestre de ensino, de um profeta, de um líder, amém. Se ela consegue se alimentar direto de Cristo, também pode, não tem problema nenhum. Mas a gente se alimentar direto de Cristo, talvez a gente vai se alimentar na questão de amor, na questão de ter a paternidade de Deus, né? Mas os segredos espirituais, eu vou dizer assim, por experiência própria, não são fáceis de descobrir. Hoje a gente comunica para vocês como funciona o mundo espiritual. Tudo que eu aprendi do Pai, tudo que eu aprendi de Cristo, eu comunico. Né? Como funciona a vida, como funciona a espiritualidade, que a espiritualidade é a vida do ser, como que você faz para trazer para baixo. Amado, quando você muda a sua consciência, alinha ela com a consciência de Cristo, automaticamente a tua vida vai mudar. A demora, às vezes, de uma transição é porque a pessoa, às vezes, está naquele processo de ir no caminho e voltar para trás. Vou até um pouco, paro. Né? A vida espiritual deve ser uma vida de continuidade, de ir avante no Senhor, de desbravar aquilo que o Pai tem para nós. Por quê? Porque se você analisar o convite do próprio Jesus, ele diz, vinde a mim, né? Mas aí ele fala também de segui-lo. Então, não é, né? Você vê hoje uma igreja que parou na cruz. Vinde a mim, estou carregando a minha cruz, né? Até que morra. Não é assim. Existem os processos do convite de Jesus. Ir a ele, carregar a cruz, até que a mortificação do ego aconteça, e o convite de Jesus, na verdade, é para que a gente siga e esteja no local aonde ele está, tá? Esteja no local aonde ele está. E todos nós, num ambiente só, em unidade, é assim que a unidade da igreja vai se propagar, né? Uma vez que você passou pelo processo de cruz, se uniu em espírito, você se une a Cristo. E unido a Cristo, todos nós vamos estar em unidade. É preciso passar por esses processos, né? O fato é que na mente da igreja, a pessoa às vezes está 30 anos, 40 anos, mas ainda está carregando a cruz, ou seja, não adentrou o lugar espiritual, onde a Bíblia diz que nós todos estamos assentados juntamente com Cristo em lugares celestiais. Então, todos beberam da mesma comida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo, tá? Então essa é a realidade de reino que a gente tem e que a gente está aí disponibilizando a oferecer para você, tá? Lembrando que cada um é livre para seguir aquilo que acha que tem que seguir, né? Mas a partir do momento que a gente faz uma cobertura espiritual é aliança, tá? É aliança. Então, explicando aqui como processa a cobertura e como ela acontece, para que a pessoa também não fique ali, eu estou na cobertura espiritual, mas de repente não está fazendo parte do acampamento espiritual, de repente pode estar num outro acampamento, ou pode estar solto por aí no mundo espiritual também, sem pertencer a uma igreja, né? Uma unidade de espírito, que é aquilo que a gente sempre está falando aí, né? Sobre unidade. Outra coisa que eu gostaria de esclarecer também aqui é sobre a questão de primícias, né? Muitas pessoas, quando entram na cobertura, elas perguntam o que a gente pede. A gente está dando toda uma estrutura de ensino, né? As pessoas que estão na cobertura espiritual têm direito a todas as salas de mentoria, têm direito a participar do nosso ambiente de oração na sexta-feira, né? Nós estamos aí com um ambiente de oração, tem direito a receber todos os vídeos que já estão disponibilizados no canal do YouTube, tem direito de receber também os vídeos que a gente tem de treinamento profético, tem um vasto material que talvez você passaria aí vários anos para assistir tudo,
né? O fato é que às vezes você não consegue. Além daquilo que nós estamos atualizando, né? Praticamente aí, né? Toda semana a gente tem aula, com frequência nós estamos fluindo em algum ambiente dentro da IAPS Online, né? Grupo da cobertura, temos a comunhão ali também, que tem alguns irmãos que estão recém-chegando, temos também sala de mentoria, ambiente de oração, e o Senhor também nos agregou recentemente o hospital espiritual, né? Para que vocês entendam, o hospital espiritual, a gente não vai abrir ele para todo mundo, porque tem toda uma questão de movimentação que talvez as pessoas não entendam, então a gente não vai fazer grupos grandes, vai ser sempre grupos pequenos. Talvez, né, no máximo aí, tem quantos ali, pastora Emília, no grupo que nós estamos agora no momento? 19. 19. Então, a princípio, a gente queria fazer 12, né? 12 pessoas por vez no ambiente do hospital. E aí foi entrando e tal, a gente colocou ali, tem 19 pessoas. Por quê? A gente poderia dizer assim, tá, já que é um hospital espiritual, poderia abrir para todo mundo. Amados, tem coisas espirituais que as pessoas ainda não entendem, mas quando você abre um hospital espiritual, assim como quando a gente vai fazer imersão, por mais que a gente vai para os ambientes espirituais, vocês vão ser ministrados pelos anjos, mas nós precisamos ancorar a unção necessária, o poder necessário para o translado, para a conexão estabelecer. E isso exige muito de nós, que estamos aqui fazendo isso. A gente abre o portal, a gente precisa ancorar, gerar todo o ambiente de unção necessário para que o translado aconteça. Por quê? Porque se a gente recebe aqui uma pessoa que também está carregada de unção, ela não vai ter problema nenhum para entrar no mundo espiritual. Agora, você recebe uma pessoa aqui pesada, uma pessoa que não tem unção, uma pessoa que precisa de libertação. Ela não vai entrar no mundo espiritual se você não introduzir ela, se você não carregar ela energeticamente. Então, é preciso ancorar, é preciso sustentar a unção para as pessoas que estão ali, né? Contanto que é movimentado tanta unção nesses ambientes de hospital espiritual que, como diz o apóstolo Honório, depois a gente precisa de um recarregamento de poder, tá? A gente precisa de um recarregamento de poder. Então não adianta, não, vou abrir o hospital para 100 pessoas. Né? Eu acredito que quanto mais pessoas treinadas para a abertura do hospital, que eu acredito que no futuro o Senhor também vai me permitir treinar pessoas para isso, a gente vai aumentando aí o leque de atendimento. Eu acredito num trabalho grandioso que o Pai quer fazer através desse ambiente, tá? Lembrando aqui para o pessoal que já abrimos a segunda turma, não determinamos a data de início ainda, né? Mas já abrimos a segunda turma agora, tá? Amém, pastor. Obrigado por lembrar, tá? Então, a gente tem aí várias frentes de serviço que estão à disposição, né? Agora, me dói no coração quando eu vejo toda essa frente de serviço disponível e eu encontro pessoas pessoalmente com fome espiritual, pessoas sem rumo, pessoas sem destino, pessoas sem saber lidar com situações simples da vida. Por quê? Porque não estão recebendo, não estão se alimentando, né? Às vezes também tem aquela questão, ouvindo não ouve, vendo não querem ver, não querem enxergar. Então, a gente não pode obrigar ninguém a permanecer nesse ambiente, mas como líder, como cobertura espiritual, o mínimo que eu posso exigir é a permanência nos ambientes de ensino. Senão, não tem como a gente dar cobertura espiritual para quem, como diz o ditado, não tem como dar alimento para quem não quer se alimentar. Então, a cobertura espiritual tem oração? Tem, mas não é só intercessão, ela é movida de toda uma ambiência espiritual, né, necessária para que as pessoas permaneçam conectadas, né? Conectadas. Outra coisa,
falei sobre tudo aquilo que a gente oferece, vou falar sobre a questão agora das primícias, né? Algumas pessoas perguntam assim, apóstola, por que a senhora não usa o termo dízimo? Eu não uso o termo dízimo porque eu quero desconstruir da mente dos filhos espirituais aquela questão de obrigação. O dízimo ele foi apresentado como uma obrigação. E tudo que você faz por obrigação, você não vai receber o fruto daquilo, tá? Nós estamos gerando consciência de plantio, nós estamos gerando consciência espiritual. O que está na consciência espiritual? Semeadura. E dentro da semeadura, o que você semeia? Primícias. Tá? Inclusive, a palavra dízimo, ela veio por quê? Porque as pessoas não entendiam a questão de semeadura. Então, os líderes, para facilitar a obrigação do povo, estabeleceram, tá bom, já que o povo não entende a questão de semeadura, então nós vamos estabelecer uma palavra. Aí vem a questão de dízimo, que na verdade eu estou desconstruindo isso. Eu não quero que vocês tenham nada por obrigação, mas por princípio e consciência. Os filhos espirituais são conscientes de que você precisa plantar para colher, tá? Então, quando se fala de primícias, inclusive, vamos para a Bíblia também, né? Para que não fique só. Provérbios, capítulo de número 3, versículo 9 e 10. Tá? Vamos para a Bíblia. Quando nós falamos de primícia, nós estamos com essa base espiritual. Provérbios 3, 9 e 10. De acordo com Chart of Jesus Christ, 10 e se encheram os teus... Liguei aqui. Tá. Aqui diz assim, ó. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. E se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho os teus lagares. É claro que aqui está falando numa linguagem da época, numa linguagem para agricultores, né? Fala de encher os celeiros de fartura e transbordar de vinhos lagares, né? Mas o versículo 9 fala: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, né? Então, algumas pessoas, quando a gente fala em primícias, tá, mas quanto é? É R$10, é R$20, é R$50? Primícias, o texto está dizendo que é a primeira parte de toda a renda, né? Algumas pessoas, sobrou aqui R$10. Então, se é primícias, não é sobra. Se é primícias, é a primeira parte, tá? Por quê? Porque o agricultor, ele sempre semeia o melhor grão, ele sempre semeia a primeira parte. Então, assim também funciona no reino de Deus. Isso é um princípio espiritual. Então, se tratando aqui da questão de cobertura, quando nós falamos de primícia, você pode chamar de dízimo, se você se sente bem, né? A gente só quer desconstruir a questão, eu sou obrigado. Por quê? Porque quando é que a sua semeadura vai produzir? Quando você faz com liberalidade, quando você faz com alegria, quando você faz com consciência, entendendo a movimentação espiritual. Então, se você faz com alegria, se você faz por generosidade, se você faz com liberalidade, se você faz com consciência, você vai colher aquilo que a palavra está dizendo, a bênção de Deus sobre a tua vida. Cada vez que alguém semeia, nós apresentamos a Deus e declaramos a palavra de Deus sobre aquela semente que você semeou, tá? Então, primícias, para mim, no meu entendimento, primícias é a mesma coisa que dízimo, porém, tirando o peso da obrigação.
mas estabelecendo consciência de filhos. Amém? Agora, dentro da questão espiritual, quando a pessoa já atingiu a maturidade espiritual, que ela consegue ouvir o Espírito Santo pode estabelecer algumas coisas para as pessoas. Por exemplo, eu já chegou uma vez, quando eu congregava no ministério, né? Mesmo todos os meses sendo fiel na devolução, chegou um mês que o pai praticamente pediu para me entregar tudo que tinha na minha carteira. Então, quando eu ouvi aquela voz, não tive como eu recuar, né? O líder estava precisando e o pai disse assim, ó, você vai entregar tudo que você tem na carteira na mão dele. Não é no cofre da igreja, na mão dele, porque ele está precisando. Então, assim, só para esclarecer também essa questão, né? É uma aliança. É uma aliança. O apóstolo Paulo diz assim, aquele que entrega bens espirituais, é lícito recolher aquele que entrega bens espirituais, é lícito receber os bens materiais, né? É uma troca, é uma aliança. Você é abençoado com esse ambiente, você é abençoado com tudo aquilo que a gente libera profeticamente, aquilo que o Pai libera através da nossa vida. Então, é uma aliança, né? Uma aliança, ela tem deveres e dos dois lados, né? Compromisso dos dois lados. Amém?